O Vozes dos Biomas está no ar. Pesquisadores das Universidades Federais do Rio Grande do Norte, do ABC, da Universidade de São Paulo e do World Resources Institute publicaram recentemente estudo que mapeia áreas prioritárias para a restauração da caatinga, no Journal of Applied Ecology. O mapeamento contemplou mais de 10 mil bacias de captação do bioma e selecionou 9% como de alta prioridade de restauração e 1% de prioridade máxima. O resultado se pautou em critérios como a resiliência e conectividade paisagísticas, valor de conservação da biodiversidade, com foco em espécies de plantas endêmicas ameaçadas. Quem nos explica o mapeamento é o pesquisador Carlos Roberto Fonseca, coautor do estudo, que integra o Departamento de Ecologia da UFRN. O cientista é biólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Ecologia pela Unicamp, e doutor na mesma área pela Universidade de Oxford. Professor Carlos, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E a primeira questão que eu quero abordar com o senhor é justamente qual a importância do bioma da caatinga e, logo na sequência, o senhor explicar quais são os principais objetivos desse estudo, que fala sobre a restauração do bioma. Então, antes de mais nada, queria agradecer a você, Sucena, por estar dando voz aí à caatinga, né? A caatinga, já começando aqui, falar um pouquinho sobre a caatinga. A caatinga é um bioma incrível, na verdade, né? Um bioma brasileiro, um bioma com um grande número de espécies. Antigamente a gente achava que o bioma era a caatinga era um ambiente pobre em espécies. Hoje em dia a gente sabia que era pobre em estudos, na verdade, né? A gente está agora, a cada década a gente está publicando 10 vezes mais trabalhos do que na década anterior, e isso vem subindo, multiplicando por 10 a cada década, né? E com isso o conhecimento cresceu muito. Então, hoje em dia, a gente sabe que a caatinga, essa visão da caatinga como um ambiente pobre, ela na verdade, está ultrapassada, né? Só para você ter uma ideia, dentro da caatinga, a gente tem 548 espécies de aves, né? Isso é mais ou menos o que a gente tem na Inglaterra inteira, né? Então, assim, lá eles estão super contentes com a biodiversidade deles, e a gente também deveria estar bem contente com a nossa biodiversidade. É uma biodiversidade incrível. E uma boa parte dessas espécies só ocorrem na caatinga, são exclusivas da caatinga. Em termos de aves, são 60 espécies que só ocorrem aqui na caatinga e em mais nenhum lugar. Não tem na Mata Atlântica, não tem na Amazônia, né? Em termos de peixe você passa assim, você pensa assim, a caatinga é pobre, né? É seca, não vai ter peixe. Não, a gente tem 371 espécies de peixe, né, que estão aí nos pequenos rios, nos pequenos açudes aqui do interior, aqui do Nordeste, né? 203 espécies de peixe só ocorrem aqui na Caatinga, em mais nenhum lugar, né? Isso é um número incrível, na verdade, quando você compara com a maior parte dos outros lugares, assim. É claro que quanto mais seco o ambiente é, assim, no mundo, né, a diversidade é distribuída pela temperatura e pela água, principalmente, né? Então, assim, se está muito extremo, tanto para frio, né, está muito frio, tem menos espécies, se está muito seco, vai ter menos espécies, isso é normal, né? Mas, assim, a biodiversidade é uma biodiversidade especializada a esse tipo de ambiente, adaptada, né, que evoluiu nesse tipo de ambiente. Aqui a gente tem 98 espécies de sapos, 79 lagartos, 183 mamíferos, né, e 3.150 espécies de plantas, sendo que 702 espécies são endêmicas da Caatinga. Imagina, 700 espécies, né, são endêmicas da Caatinga. Só existem, quando eu falo endêmica, é que só ocorre na Caatinga, não ocorre fora da Caatinga, né? Então é uma biodiversidade incrível que a gente vê quando vai aí para o campo, quando a gente passeia pelo interior aqui do Nordeste, né? A Caatinga pega mais ou menos 10 estados brasileiros, né? Pega um pouquinho do norte de Minas Gerais, bem no norte de Minas Gerais, pega um pouquinho, pega também um pouquinho lá do Maranhão e pega todos os estados do Nordeste aqui, né? Então é uma região muito grande, muito rica,
né? Tem espécies, é incrível, assim, a caatinga você tem espécies que são adaptadas a esse ambiente. Então, por exemplo, durante a seca, as espécies perdem a folha, mas, no entanto, muitas espécies fazem fotossíntese pelo tronco, tem tronco verde. Então, elas têm adaptações incríveis para viver nesse ambiente semiárido. E o que motivou esse trabalho, esse estudo, né, para falar sobre a restauração, né? Qual é a situação, né, que vocês encontraram, né, esse sinal de alerta? Esse nosso estudo, né, sobre as áreas prioritárias de restauração da caatinga, ele vem, na verdade, dentro de uma estratégia maior de conservação, né? Eu e o professor Eduardo Vintitinco, aqui da UFRN, nós fomos coordenadores de um exercício do Ministério do Meio Ambiente que chama Áreas Prioritárias de Conservação da Biodiversidade Brasileira, né? E nesse estudo, né, que se tornou lei em 2018, a gente define as áreas prioritárias para a conservação. Então, a gente tem, por exemplo, se nós tivéssemos, se existisse vontade política de se fazer unidades de conservação, aonde nós deveríamos colocar o nosso dinheiro, o nosso esforço, o nosso empenho, né? Então, isso é uma lei ministerial e está disponível, né? Então, essas áreas prioritárias para conservação, ela tenta proteger essa imensa biodiversidade da caatinga, minimizando, na verdade, os custos sociais, os custos econômicos e os custos ambientais, né? Então, é uma solução, é um mapa, né? Basicamente, é um mapa onde a gente coloca aonde que nós iríamos colocar nosso empenho de conservação, né? E quando a gente finalizou esse exercício, a gente resolveu complementar, né, essa estratégia de conservação da biodiversidade pensando na restauração, né? A gente sabe que mais ou menos 50% da caatinga já foi, um pouco mais de 50% já foi desmatado, né? O que sobra está sobrando em 42 mil fragmentos, está toda fragmentada, né? Então, assim, já foi muito desmatado. E tem lugares que foi muito desmatado, já não tem basicamente nada, né? Quando a gente vai lá para o oeste, por exemplo, lá para o Piauí, lá para o Ceará, você vê áreas que ainda são grandes e ainda tem bastante caatinga conservada, né? Não sei se você já teve o prazer de ir ali para a Serra das Confusões, para Serra da Capivara, por exemplo, é um lugar incrível, né? Você vai lá, nossa, você vê a caatinga num estado assim de conservação bastante incrível. Mas, em compensação, tem áreas que foram bastante detonadas, né? Foram bastante alteradas e que merecem, na verdade, serem restauradas. A gente precisa plantar, a gente precisa restaurar esses ambientes. Então, esse nosso trabalho foi feito para isso, foi tentar identificar quais seriam as áreas prioritárias para nós restaurarmos, colocarmos dinheiro em restauração. É importante notar, né, que assim, a gente está agora no início da década da restauração da ONU, né, das organizações das Nações Unidas. A gente começou agora em 2021, vai até 2030. Então, o mundo inteiro está tentando investir em restauração para conseguir reverter as mudanças globais, capturar carbono, né, o que a gente tem ouvido bastante por aí, né? E, professor, dentro, né, do estudo, vocês colocam que há 9% de alta prioridade. Eu gostaria que o senhor pudesse exemplificar para nós algumas regiões, algumas localidades que têm a necessidade dessa alta prioridade. Uhum. Eu vou falar um pouquinho antes como é que a gente chegou a essas prioridades, né? Então, assim, quais foram os critérios? Veja só, quando a gente vai fazer qualquer ação de conservação ou qualquer ação de restauração, a gente tem que ter um planejamento. A gente tem que falar, tá bom, eu tenho dinheiro, tenho recurso, tem gente querendo fazer, então aonde é que a gente vai fazer para ser mais efetivo, né? Então, não é verdade que a gente restaurar 1 hectare de caatinga
em determinado lugar, lá no Piauí, vai ser igualzinho, vai ter o mesmo efeito, né, do que aqui no Rio Grande do Norte, ou no sul da Bahia, né, ou em outro bioma. Não é verdade. Isso não é verdade por quê? Porque a distribuição das espécies ela é desigual, né? Ela é heterogênea no ambiente. Então, por exemplo, tem lugares que você tem um monte de espécies endêmicas da caatinga que só ocorrem na caatinga, por exemplo, né? Então, por exemplo, existem locais que têm um monte de espécies ameaçadas. Então, se a gente olhar, por exemplo, no livro vermelho das espécies ameaçadas do Brasil, a gente vai ver que existem 350 espécies de plantas ameaçadas de extinção na caatinga. 350 espécies, que estão distribuídas de maneira heterogênea no ambiente. Tem lugares que não tem nenhuma dessas espécies ameaçadas, e tem lugares que tem um monte de espécies ameaçadas, né? Então, parte do nosso raciocínio foi que a gente queria restaurar para poder facilitar a vida dessas espécies, para que elas consigam sobreviver no futuro, né, e que a gente não perca essa biodiversidade, né? Então, esse trabalho foi baseado em 3 critérios, e esse foi um. Outro critério foi a questão o que a gente, vamos dizer assim, do que a gente chamou conectividade, né? A conectividade. A conectividade é o quê? A conectividade é a capacidade que o ambiente tem de permitir com que as espécies saiam de um lugar e se movam para outro, né? Esse movimento se dá por quê? Porque às vezes um passarinho ele vive numa mancha de caatinga, mas ele quer visitar uma outra para comer, ou para achar um parceiro, né, para poder ter filhos, né? Então, as espécies elas têm que se movimentar no ambiente. E aí o que acontece é o seguinte, isso vale para a planta também, as plantas têm que sair de um lugar e para outro, isso é o movimento individual de um indivíduo, né? Mas as espécies também precisam migrar. Por exemplo, com as mudanças globais, a gente espera que a temperatura e a chuva mude na caatinga. E aí, quando você muda a temperatura e muda a chuva, as espécies têm que acompanhar isso. Elas vão... se uma espécie gosta de um lugar mais úmido, se ali fica seco, ela tem que migrar, a espécie tem que modificar a sua distribuição para poder se adequar a essa mudança, né, ambiental. Então, essa movimentação no espaço é muito importante. Na caatinga, ainda mais. Por quê? Porque é um ambiente semiárido. Então, durante a seca, as espécies têm que sair de um lugar onde está muito seco e visitar um lugar que está mais úmido. Depois, quando chove aqui, ela retorna. Então, existe uma movimentação constante das populações no espaço. O que acontece? Quando a gente fragmenta a caatinga, quando a gente coloca plantação, quando a gente coloca estradas, quando a gente coloca cidades, né, e a gente acaba fragmentando os ambientes naturais, as espécies vão ter dificuldade de se movimentar de um lado para o outro. Então, o que um dos critérios, né, mais importantes que a gente considerou nesse trabalho foi a conectividade, quer dizer, aonde é que a gente deve plantar para poder aumentar a conectividade do sistema como um todo, né, que faça com que permita as espécies se movimentarem daqui para cá. Então, por exemplo, tem aqui uma área verde aqui, né, boa, uma outra área aqui verde, boa, e a gente vai querer plantar aqui no meio. Né? A gente vai querer restaurar aqui no meio para poder conectar essas duas áreas que estão desconectadas. Né? Então, esse foi outro critério, tentar aumentar o grau de conectividade da paisagem. Né? E um terceiro critério foi a questão do desmatamento. E aí envolve uma questão muito complicada, que é o seguinte, tem lugares que tem muita caatinga, né? Lugares praticamente intocados. Então, não é interessante colocar o nosso dinheiro nesses lugares para restaurar, né? Porque eles já têm bastante caatinga. Então, vamos dizer assim, até algum lugar que esteja desmatado, se você deixar ela quietinha, né, a própria floresta ela volta a ocupar aquele espaço,
né, por um processo que se chama sucessão natural. Né? As sementes chegam naturalmente, as aves trazem as sementes, né? Os mamíferos trazem sementes, aquilo vai estabelecendo, daqui a pouco você tem a caatinga ali de novo. Então, assim, nessas áreas a gente viu que não precisa restaurar, a gente não deveria gastar dinheiro nessas áreas. Por outro lado, acontece o seguinte, essa é uma decisão difícil. Tem áreas que já se perdeu basicamente 100%, né, da caatinga daquela área. E aí a decisão difícil é o seguinte, você pode até querer restaurar ali, mas vai ser muito caro, porque não adianta você plantar algumas árvores ali, porque aquilo ali, essas árvores não vão se espalhar. A tendência é aquilo secar, morrer, né? Ou então não se expandir. E aquele esforço, na verdade, é ser basicamente jogado fora. Né? Quando você está no extremo, é possível fazer? Talvez seja possível, a gente não sabe ainda. Né? Quando está completamente desertificado, a gente não sabe ainda se é possível retornar. Né? Então, nesse estudo que a gente considerou é que as áreas intermediárias, né, que não têm um desmatamento tão grande, mas também não têm tanta floresta, essas áreas que seriam prioritárias. Então, basicamente, são esses 3 critérios. Uma coisa legal que a gente descobriu é que as áreas prioritárias de restauração elas estão espalhadas pelo bioma todo. Né? Você tem áreas que são muito importantes da gente estar restaurando aqui no Rio Grande do Norte, né, em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, Ceará, Piauí, enfim, em todos os estados. Né? E isso é muito legal, por quê? Porque a gente né, encontrou 9% da caatinga que estão espalhados aí por todos esses estados. Então, assim, o governo federal pode fazer ações de restauração? Pode, mas os governos estaduais também, e os municipais também. Né? Então, o mapa que a gente produz nesse trabalho permite às pessoas se reconhecer, né, se você é um gestor, né, você se reconhece naquele mapa e aquele mapa te auxilia a tomar decisões. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente tem a região de Lages. Lages é uma região que é prioritária para ser restaurada, porque ela é uma área interessante, ela talvez seja a maior mancha de caatinga que é intacta, que tem aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas, em compensação, essa mancha ela precisa estar conectada com outras, né? Tem que fazer a tal da conectividade da paisagem. Então, tem áreas em volta de Lages que são de alta prioridade de conservação. Né? Existem algumas áreas, por exemplo, a gente tem áreas mais intactas de caatinga, lá perto, por exemplo, da Serra da Capivara, de Confusões, né? Mas essas áreas que são bem intactas, elas precisam ser conectadas ao resto da caatinga. Então, existem algumas bacias hidrográficas lá em volta, algumas áreas que a gente precisa restaurar para permitir exatamente que essa biodiversidade flua, né, na paisagem. E, professor, no estudo, tem mais de 10 mil bacias, né, que foram verificadas. Eu gostaria que você explicasse exatamente o que quer dizer isso, né? E qual a importância dessas bacias, né, para essas decisões, né, de locais de restauro. Certo. Porque foi o seguinte, no início do estudo, a gente, para fazer um estudo desse tipo, a gente tem que decidir a nossa, vamos dizer assim, unidade de planejamento. O que a gente quer, qual é a nossa, uma área, né, que a gente vai querer dizer assim, essa área a gente vai restaurar. E o que é que a gente decidiu? Como a gente está num ambiente árido ou semiárido, né, a bacia hidrográfica ela é uma unidade que faz sentido em termos de restauração, porque a bacia hidrográfica é que vai receber a chuva, né, e que vai direcionar a chuva para o rio principal, seja ele permanente ou intermitente, né, ele temporário, né, ele vai, vamos dizer assim, aquela bacia hidrográfica, ela funciona como uma unidade de distribuição de água, né? Então, se a gente vai restaurar, é interessante você pensar em restauração de bacias hidrográficas. Então, esse foi o início de tudo. E aí você tem que decidir
qual é o nível de bacia hidrográfica, porque a bacia hidrográfica ela é hierárquica, ela tem assim, bacias enormes, por exemplo, a Caatinga tem 4 grandes mega bacias, né, que é a bacia do São Francisco, né, então tem as grandes bacias hidrográficas, mas você pode ir diminuindo a escala até chegar às microbacias, né, e a gente decidiu dividir a Caatinga em 10.000 microbacias. Então, todo o estudo foi feito nessas 10.000 microbacias. E em cada microbacia, a gente vai ver quantas espécies ameaçadas tem dentro dela, né? Vai ver qual é o grau, quanto que ela contribui para a conectividade da paisagem, né? O quanto que ela está desmatada. A gente vai fazer o estudo para cada uma dessas 10.000 bacias hidrográficas, né? E aí, em cima disso, que a gente vai poder estar selecionando e falando, bom, essa bacia tem muita vegetação, não precisa gastar dinheiro aí, tá? Essas bacias, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Assim, das 10.000 e 400 bacias hidrográficas, né? Tem 3.372, né? Mais ou menos um terço, que tem bastante Caatinga, né? Então a gente não precisa estar colocando o nosso dinheiro aí, tá? Em compensação, tem mais ou menos um terço que está muito desmatada e que seria muito difícil a gente restaurar, né? Aí, como eu te falei, seria possível, talvez fosse, mas o preço é muito caro, né? E aí a gente tem lá mais ou menos 3.700 bacias, que são bacias que poderiam ser restauradas por um preço razoável, né? Então, a gente vai afunilando, né? A gente vai afunilando o número de bacias conforme a prioridade. Então, o que a gente viu, por exemplo, que existem 939 bacias que seriam esses 9%, né, que você falou, que contribuem muito para a conectividade, tem uma alta biodiversidade e tem uma quantidade intermediária de vegetação, né, de cobertura vegetal. Tá? Então, mas essas áreas, essas áreas estão distribuídas aí bastante por todos os estados. Professor, já que é uma região imensa, né? A gente sabe também dessa vastidão, né? Do tamanho. Mas, assim, desses 9%, a gente pode dizer qual estado estaria nesse grau de intermediário de recuperação maior? Existem estados brasileiros que ainda têm bastante Caatinga íntegra, principalmente o oeste. Na verdade, na Caatinga, a gente tem um arco do desmatamento, igual na Amazônia. Esse arco de desmatamento, na verdade, é o litoral, né? É o que faz fronteira com a Mata Atlântica. Toda essa parte do leste do bioma está desmatado, muito desmatado, né? Já foi muito ocupado por muitos séculos. Então, ali a situação já está bastante complicada, né? E conforme você se afasta do litoral, vai ficando a situação um pouquinho melhor, né? Então, no oeste, você tem algumas áreas mais extensas. Mas em termos de áreas prioritárias de restauração, a gente encontra, na verdade, áreas prioritárias em todos os estados. Quando a gente fala, como o senhor citou no início do nosso diálogo, as unidades de conservação, acredito que justamente mais próximas delas há uma melhor situação, né, da Caatinga. O senhor poderia dar algum exemplo, por exemplo, quais unidades assim que a gente vê que há uma Caatinga ainda mais possível de ser restaurada perto dessas unidades? Perto das unidades? Na verdade é o seguinte, só voltando um pouquinho atrás, a Caatinga a gente tem um déficit de unidade de conservação aqui no bioma, né? A gente tem um déficit muito grande. Se a gente olhar todos os biomas brasileiros, na verdade, a gente vê que a Amazônia, na Amazônia a gente tem mais unidades de conservação, né? Tem uma cobertura muito melhor do que todos os outros biomas brasileiros, né? A gente vê também que nesses últimos 10 anos ou 12 anos, o número de unidades de conservação criadas na Caatinga foi muito baixo. A gente basicamente está num platô há uma década. É uma década perdida aí.
em termos de conservação. A gente está vendo, na verdade, política a nível dos estados. Existem estados, por exemplo, o Ceará, por exemplo, é um estado que tem feito unidades de conservação estaduais. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente tem apostado na criação de RPPN. A gente acabou de criar uma lei de criação de RPPN aqui no estado para tentar avançar, né, a conservação nesse sentido, né? Então, mas dito isso, vamos dizer assim, a gente tem um déficit. O que tem para cá, muitas vezes, o que o pessoal cria são APAs. E as APAs, elas, vamos dizer assim, é a categoria mais permissiva do nosso sistema de unidade de conservação. Ela permite tudo, ela não proíbe nada, né? Então, na verdade, a gente não tem nenhuma, não consegue gerir essas áreas. A gente, na verdade, as APAs, a gente ainda não criou mecanismos de conseguir fazer com que o desmatamento pare, do que, né, que a gente tenha um planejamento ambiental melhor, né? Não existe uma legislação que permita a gente fazer isso. Então, quando se cria a APA, a gente, vamos dizer assim, APAs são boas coisas serem criadas, mas a gente, na verdade, elas ainda não estão sendo úteis, né, para conservação, por enquanto. Se você olhar taxa de desmatamento dentro e fora de APA, é mais ou menos a mesma coisa, não tem funcionado tão bem. Então, a gente tem que mudar essa maneira de ver as APAs e gerenciar as APAs. Então, tirando as APAs, a gente tem muito pouco, né? A gente tem muito pouco, são pouquíssimas áreas que a gente tem, né? Então, como eu estava falando, tem lá a Serra da Capivara, que é um parque nacional, que é fantástico, né? Foi uma coisa fantástica ter sido criado, né? Inclusive com todas aquelas pinturas rupestres maravilhosas, né? Tem 1000 sítios arqueológicos, né? Então as pessoas que não visitaram têm que visitar, é um lugar ímpar no mundo, né? E então, assim, lá do lado é aquela coisa que eu te falei, né? Como aquela área é uma área muito boa em termos de conservação, ela tem que ser conectada ao resto do bioma, né? Então, você conectando ela, você permite esse fluxo, né, das espécies entre a Serra da Capivara, por exemplo, e o restante do bioma, né? Então, quando está muito seco, o pessoal foge para um lugar que está melhor, né? Então, a gente tem que permitir esse fluxo aí. É interessante o senhor citar a Serra da Capivara, que a primeira entrevista do Vozes dos Biomas foi com a professora Nédia Guidon, que justamente quando eu também conheci, né, o Parque Nacional, pude, enfim, conhecer um pouquinho dessa exuberância aí que o senhor falou, né? Realmente. Sim, graças a ela a gente tem o parque, né? Que às vezes você não tem noção, né, daquele verde, né? É óbvio que são as fases do ano, né? Mas tão exuberante. Agora, professor, o senhor citou também no estudo, né, que há 1% que é de máxima prioridade. Olha, essa é uma coisa incrível, né? Realmente, quando a gente vai para o extremo, né? Assim, quais são as principais áreas, né? Se a gente tivesse pouco dinheiro, aonde é que a gente iria estar colocando? A gente descobriu que existem 86 bacias hidrográficas que são incríveis são oportunidades muito grandes em termos de restauração, conservação e restauração, né? Porque o que acontece que a gente descobriu? Existe, por exemplo, uma área perto ali da Chapada Diamantina que tem 106 espécies de plantas ameaçadas de extinção. Uma bacia hidrográfica com 106 espécies ameaçadas, imagina isso. E isso, vamos dizer assim, essa área é uma área que está numa propriedade particular, né? Tem propriedades particulares dentro dela. Então, assim, o dono da terra provavelmente não tem a mínima ideia que isso acontece dentro da área dele, né? Provavelmente o município não tem a mínima ideia dessa preciosidade que tem ali dentro do município, né? Assim como provavelmente, né, o governador também não tem ideia, né? Então, assim, como é que você vai criar uma política pública sem informação, né? E agora o que a gente está fazendo é disponibilizando essa informação para os tomadores de decisão. Então está aqui, ó, a gente tem 106 espécies ameaçadas de extinção, que são o quê? São plantas
que são muitas vezes, até às vezes o pessoal me pergunta, mas qual é o nome popular dessa planta? Às vezes eu nem sei muitas vezes qual é o nome popular. Por quê? Porque são plantas tão endêmicas, tão microendêmicas, só ocorrem numa área tão pequenininha da Caatinga, que na verdade ninguém sabe, né, da existência daquela espécie, e ela só ocorre ali. E se a gente perder ela dali, a gente perdeu para sempre, perdeu para o mundo, não tem mais, né? Então, por exemplo, essas 86 áreas, vamos dizer assim, se eu tivesse dinheiro para restaurar uma área, né, ou se eu tivesse vontade, né, ou poder de criar uma unidade de conservação, seria lá. Tanto particular, né, uma RPPN, por exemplo, quanto um outro tipo de unidade de conservação. Seria nessa área. Porque se a gente não fizer isso agora, né, não precisa fazer mais, porque no futuro essas plantas não vão mais existir, né? Então, é a briga da conservação. A gente tem que ver o que a gente tem que fazer nesse momento para a gente não perder a nossa biodiversidade. E, professor, com relação assim, à implementação, como fazer isso acontecer? Né? Porque o senhor citou os entes, né? Tem o poder público, tem a iniciativa privada, tem, né, as RPPNs, né, que são as pessoas decidem, né, em suas áreas, né, torná-las uma unidade de conservação. Como fazer com que isso seja realmente implementado, né? Diante de desse número alto, né, que vocês mencionam que é necessário restaurar. Certo. Bom, um primeiro passo é votar bem. A gente precisa de representantes, né, no governo federal, no governo estadual, nos municipais. A gente tem que ter representantes que se importem com a biodiversidade, primeira coisa, né? Então, a primeira coisa é prestar atenção no discurso das pessoas e perguntar ativamente para poder ter representantes que se preocupem de fato. Então, o poder público, né, vai ser um poder público que é sensível a essas questões ambientais. Né? Claro, a gente quer, né, muitas vezes se coloca essa oposição, né? Você quer desenvolvimento ou você quer conservação? Não, a gente quer os dois, né? E essas coisas são possíveis de serem feitas com planejamento. Falar, olha, aqui tem espécie ameaçada, a gente é melhor não fazer nada, né, que afete o ambiente, mas aqui pode fazer. Né? Então, esse nosso mapa ele não aponta só para onde restaurar, aponta onde não precisa, né? Onde, né, pode fazer outro tipo de atividades também. Né? Então, assim, o primeiro ponto é votar bem, eu diria, né? Mas o outro ponto é a gente, por exemplo, eu, né, me coloco aqui a academia, né? Eu sou professor aqui da UFRN. Eu aprendi uma coisa: a gente tem que estar gerando conhecimento desse tipo, né? Ecológico, mas a gente tem que estar conversando com o poder público, né? Então, você tem que estar, não só gerar o conhecimento e publicar um artigo científico, mas esse artigo tem que chegar na mão de quem realmente vai poder fazer alguma coisa. Né? E aí tem várias esferas. Então, por exemplo, a gente, por exemplo, trabalhou junto com, aqui no Estado, né? A gente trabalhou junto com o IDEMA para definir as áreas prioritárias de conservação do Estado. Então, quando a gente ia definir as áreas prioritárias de conservação do Estado, a primeira coisa que a gente fez foi bater na porta do órgão público e perguntar se eles gostariam de ser parceiros. E eles foram nas várias visitas, né, acompanhou o processo ao longo do tempo, fizeram sugestões, né, colheram os louros do produto final, né, e isso se incorpora muito mais facilmente nas políticas públicas. Né? Então, você tem que estar gerando esse conhecimento e disponibilizando e conversando com o poder público. Outra maneira de seguir, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui no Estado, e que é uma coisa que tem já em outros estados, mas não tem em outros, por exemplo, a gente criou essa legislação para a criação de RPPN, porque às vezes a oportunidade está você conversar com o dono da terra, que diz assim, olha, tem 106 espécies ameaçadas aí dentro, né, lá na Bahia, né? Tem que bater na porta do cara e tem que falar assim, poxa, você não quer contribuir para a humanidade, né? Por que você não protege parte da sua terra, que provavelmente era do seu avô, que foi para o seu pai, que agora é seu, né, que você está pensando em deixar para seus netos, né? Você não quer deixar parte para a humanidade, né?
fazer essa grande contribuição, talvez a pessoa queira, né? Então, é uma maneira de você pegar o cidadão comum, né, e trazer ele para dentro dessa briga aí, né, pela conservação, né, brigado lá daí da biodiversidade, né? E a mesma coisa os governadores, né? Tem que conversar, tem que tentar trazer os governadores, falar com os senadores, enfim, tentar trabalhar nessa agenda política para as coisas acontecerem, né? Então, aqui dentro do Estado, a gente está aí tentando conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, né? com o órgão, com o IDEMA, né? com todos, enfim, com as pessoas que têm condição de implementar alguma agenda de conservação aqui dentro do Estado. E isso a gente tem que aprender a fazer em todos os estados e também a nível nacional, né? E, professor, para a gente chegando aqui aos momentos finais, né, quais espécies o senhor poderia exemplificar que poderiam sofrer risco de extinção se nada for feito? Olha, Sucena, a gente, na verdade, eu diria o seguinte, todas essas 350, quando uma espécie chega, as 350 plantas que a gente trabalhou, quando uma espécie chega no livro vermelho, é que a situação já está crítica, né? Que ela já está crítica, e que, assim, se a gente não fizer alguma coisa, ela desaparece. Isso não vale só para a planta, não. Por exemplo, a gente tem aqui, né, eu falei para você no início aqui da entrevista, 371 espécies de peixe e 203 espécies endêmicas. O que acontece? Esses peixes são peixes, às vezes, pequenos, minúsculos, que ocorrem numa única bacia hidrográfica, que ocorre, às vezes, vamos dizer assim, dentro da propriedade de alguém, ou em algumas poucas propriedades, ele está lá. Então, o que acontece? Se a gente desmatar toda a floresta, né, e aquele rio vai se assoreando, né, vai perdendo a capacidade de correr água ali, né, como a gente vê muitas vezes que isso acontece quando a gente tem desmatamento, a gente perdeu aquela espécie, simplesmente. Muito silenciosamente, porque ninguém percebeu, né? Mas a gente perdeu aquela espécie. Então, assim, essas espécies que são microendêmicas, e no livro vermelho, a maior parte, quando a gente vai ver, é isso, são espécies que têm uma área de distribuição muito pequenininha, né? Tem uma população baixa, pequena, né? E que se a gente não fizer nada, a espécie desaparece. Então, na verdade, esse livro vermelho, né, foi feito pelo Jardim Botânico, por exemplo, é um livro aberto, é um PDF, as pessoas podem dar uma olhada, tem um mapa de distribuição de cada uma delas, né, se você está interessado em algum lugar, né, por exemplo, a pessoa está interessada, tem uma fazenda, tem algum lugar e está interessado, se tem alguma espécie, será que tem alguma espécie ameaçada aqui dentro da minha propriedade que eu não sei, né? Você baixa o PDF, pode dar uma procurada, uma olhada, olha os mapas e de repente você vai ficar você vai ficar surpreso, né? E assim, agradavelmente surpreso, de uma forma que lá você tem um tesouro dentro da sua propriedade, né? E que talvez você queira contribuir para guardar isso aí para a humanidade, para o resto do tempo. Agora, e para finalizar, eu queria só te agradecer, na verdade, né, Sucena? Obrigado aí por esse espaço. Eu acho fantástico a gente estar podendo aqui conversar um pouquinho sobre a Caatinga. Muito, a gente vê, né, por exemplo, a Amazônia, né, a Mata Atlântica tem uma grande visibilidade aí na mídia nacional, e a Caatinga a gente sempre fica brigando aí por alguns espaços, e eu agradeço muito você por essa oportunidade de estar falando aqui. Gratidão, professor, e bom trabalho aí para o senhor e para os demais pesquisadores, né, envolvidos nesse projeto também. Obrigada. Obrigado a você.